E aí, pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Vamos estudar agora, através desse slide de história, os antecedentes do Brasil na Segunda Guerra, que é o nosso assunto anterior. E a gente viu nas videoaulas anteriores a ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, e vamos ver aqui no Brasil a ascensão do varguismo, que é a nossa versão fascista brasileira. Então, golpe ou revolução de 1930? Vamos lá. Vamos começar fazendo uma revisão à política do café com leite. O principal efeito dessa política foi a hegemonia dos paulistas e mineiros na política nacional, prática conhecida como política do café com leite. Essa política consistia na alternância de mineiros e paulistas na presidência da República. Então, quando um presidente fosse paulista, quando o seu mandato acabasse, ele teria que apoiar a eleição de um candidato mineiro. Esse candidato mineiro ganhava, governava o Brasil, e quando acabava o seu mandato, ele teria que retribuir o seu apoio apoiando um candidato de São Paulo e aí por diante. Sempre São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Entretanto, após a crise de 29, não sei se vocês lembram, mas estamos falando aqui da crise da Bolsa de Valores de Nova York. A economia do Brasil foi abalada. O preço do café no cenário internacional caiu, o que ocasionou a falência de milhares de cafeicultores em todo o país. Lembrando que antes da década de 30, nossa economia girava em torno da venda do café. Como o café ele despencou no mercado internacional, nossa economia ela caiu junta. A crise de 29 abalou tanto a política brasileira que contribuiu até mesmo para o fim da política do café com leite. Com a crise vieram as insatisfações de estados como o Rio Grande do Sul e a Paraíba, entre outros, com a falta de participação na política nacional e de incentivo à industrialização, sabendo que o café não gerava mais uma riqueza nacional, precisava-se que o Brasil entrasse na lógica dos países industrializados. O principal fato que levou à derrocada daquela política, no entanto, foi que o Washington Luiz, então presidente do Brasil pelo estado de São Paulo, resolveu romper com a lógica de sucessão presidencial comum à época. O presidente do Brasil, Washington Luiz, resolveu lançar Júlio Prestes, governador de São Paulo, como candidato presidencial no ano de 1929, em vez de lançar Antônio Carlos, candidato mineiro, contrariando o acordo entre Minas e São Paulo chamado de Café com Leite. Então, não era a vez de Júlio Prestes, mas o queridíssimo Washington Luiz, ele prefere trair ali os seus apoiadores. Em resposta ao Washington Luiz, os estados insatisfeitos, como Minas Gerais, óbvio, vai atrair o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Sul, que já estavam descontentes, e aí decidiram não apoiar a candidatura de Júlio Prestes e formaram a Aliança Liberal, que era um partido político que lançaria uma chapa de oposição ao de Júlio Prestes. Então, antecedentes das eleições de 1930. A Aliança Liberal, que foi esse partido criado entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, formou uma chapa entre esses estados para lançar a candidatura de um novo nome no cenário na política nacional. Então, entre eles, Minas Gerais, que queria tanto eleger um novo presidente, como era de costume, ele abre mão para ter o apoio do Rio Grande do Sul, e daí
escolhem o Getúlio Vargas, o então presidente do estado do Rio Grande do Sul, e como vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, presidente do estado da Paraíba. A chapa recebeu o apoio dos tenentes, de membros da classe média urbana e principalmente de muitos oligarcas, todos insatisfeitos com a política do café com leite. Então tá aí os cartazes, porque não existia televisão nessa época, os cartazes que foram espalhados Brasil afora com as duas chapas, Júlio Prestes e Vital Soares, contra Getúlio Vargas e João Pessoa. Então, no dia 1º de março de 1930, as eleições ocorreram como previstos, mas o resultado não foi o esperado, até porque muitos apoiaram a chapa da Aliança Liberal e mesmo assim Getúlio Vargas conseguiu 700 mil votos e Júlio Prestes 1 milhão de votos. Como havia certa desconfiança a respeito do resultado por parte dos apoiadores da Aliança Liberal, Getúlio Vargas solicitou à Comissão Verificadora dos Poderes que o resultado fosse auditado, isto é, fiscalizado. Essa Comissão Verificadora dos Poderes era como se fosse um órgão público que fiscalizaria a autenticidade do resultado das eleições. No entanto, após a auditoria das eleições, Júlio Prestes foi confirmado presidente da República Brasileira, mesmo havendo fortes indícios de fraudes. Lembrando que o Brasil de 1930 para trás, as lógicas eleitorais ela era controladas pelo poder executivo. Então, o presidente que estivesse no poder, ele era o grande articulador aí e organizador das eleições, e isso levando a uma perpetuação dos seus integrantes. E isso justifica como essa alternância de Minas Gerais e São Paulo durou tanto tempo sem que outros candidatos de outras regiões fossem eleitos, né? Insatisfeitos, os estados que compunham a Aliança Liberal decidiram tomar um caminho mais radical para impor mudanças na estrutura política brasileira. Decidiram então formar um levante contra o governo federal. Então a ideia agora era derrubar o poder, derrubar o governo e assumir o poder, desconsiderando aí o resultado das eleições. Então, reviravolta pós-eleições. O movimento estava em planejamento, o que é que se ia fazer para tomar o poder, até que no dia 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado pelo jornalista João Dantas por motivos pessoais e políticos no Recife. E aí vale a pena para você que é curioso, né, gosta de saber da vida dos outros, pesquisem o motivo pelo qual João Dantas assassinou João Pessoa, porque o babado é forte. Mas vamos lá. A morte de João Pessoa provocou várias manifestações em prol da Aliança Liberal. Então tá aí a manchete do jornal O Globo, que está funcionando até os dias de hoje, que bem tendencioso, né? Noticiou assim: a morte do presidente João Pessoa, no caso presidente da Paraíba, né? Como a do deputado Souza Filho e os sucessos lutuosos de Monte Carlos, Vitória e Natal nada mais representam para a opinião pública que consequências funestas da campanha presidencial em que o senhor Washington Luiz impôs e consagrou o candidato de sua escolha. E aí o jornal o Globo, né, bem tendencioso, já aponta que a opinião pública dessa época já apontava que o mandato
de assassinar João Pessoa era uma escolha, era uma ordem política para consagrar a vitória do Júlio Prestes. Porém, somente no dia 3 de outubro, o levante contra o presidente Washington Luiz ganhou as ruas. Primeiro em Porto Alegre, obviamente, no Rio Grande do Sul, onde Getúlio Vargas era presidente, e depois em Belo Horizonte, Minas Gerais, o estado aí revoltado com a traição de Washington Luiz. Algumas semanas depois, as manifestações tomou as ruas de algumas cidades do Nordeste e do Rio de Janeiro, a capital do país. Após a ocupação de várias unidades militares pelo país em razão da forte pressão popular contra Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930, ele foi obrigado a renunciar. Uma junta provisória composta dos generais Tássio Fragoso e Mena Barreto e do almirante Isaías de Noronha passou a governar o Brasil. Esse governo provisório ele durou apenas 10 dias, que foi o tempo em que Getúlio Vargas deixou Porto Alegre e chegou no Rio de Janeiro. Em 3 de novembro de 1930, apoiado por setores populares e pela maioria dos participantes do movimento, Getúlio Vargas tornou-se presidente do Brasil. Mas enfim, isso foi uma revolução ou foi um golpe de Estado? Se você acha que é uma revolução, você precisa defender que Getúlio Vargas ele trouxe profundas mudanças na lógica tanto política quanto social quanto financeira, como também que setores de várias organizações sociais tomaram o poder junto com Getúlio Vargas, o apoiando e aí liderando esse processo de ruptura em suas localidades. E se você acha que é golpe, você precisa defender os argumentos de que as eleições, o resultado das eleições foi ignorada e que o que houve foi o poder foi derrubado por uma intervenção militar sem apoio geral da população, e aí, sendo revolução ou golpe, o Getúlio Vargas ele não estava nem aí, e se reclamasse a coisa ficava feia. Então, gente, vamos revisar, reveja essa aula e realize suas atividades, e até o nosso próximo encontro.